Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No episódio de hoje a gente vai falar sobre O Poço. E para falar sobre o filme, eu trouxe alguns convidados. E pela primeira vez aqui no Coffee X, a minha amiga Patrícia Maciel. E aí, Patrícia? Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muita gente não sabe, mas a primeira pessoa que gravou comigo um Coffee X, quando ele nem era Coffee X ainda, é a Patrícia, em uma série de podcasts que eu vou fazer, que o dela já tá gravado. A gente gravou o ano passado. Mas eu vou gravar os outros ainda. Relaxa, viu, Patrícia? O episódio vai sair. Olha aí, gente. Informação de bastidor, hein? E pela segunda vez aqui, porque ele já participou de podcast sobre as nossas apostas pro Oscar, Bruno Guedão. E aí, Guedão? Opa, fala aí, Felipe. Oi, Patrícia. Olá. Prazer estar aí de volta, Felipe. Vamos lá, vamos falar sobre esse filme aí que chegou do nada aí, gerando mó... Chegou de leve, né? Mas já acho que é um dos assuntos mais falados aí das últimas semanas aí, além do coronavírus. Mas rapidinho, a galera já conhece o Guedão lá do Salada, mas você tá com outro projeto agora, né, Guedão? Fala um pouquinho já antes pra galera aí do seu novo projeto aí de podcast. Isso. Na verdade, eu iniciei, né, nesse mundo aí de podcast através do nicho de podcast cristão, né? Com a Toca Podcast lá atrás. Foi assim que a gente se conheceu, né, cara? A gente conheceu você, o pessoal todo lá do Salada, a gente se conheceu a partir disso. A gente migrou pro Salada Cult pra falar mais sobre cultura pop e tal. E o Salada, né? A Salada tá lá A gente desviou, né? A gente desviou. Aí o Salada tá lá meio parado e tal. E eu voltei a me envolver de novo com esse nicho de novo, né? Com a igreja e tal. E voltei a produzir um podcast cristão. Só que agora voltado pra música, né? A música dentro da igreja, né? Como um serviço. Então é a Tenda Podcast. Só procurar aí na internet, no Google, Spotify, tem tudo que é lugar aí. Quem se interessar, pode curtir lá. Quando a gente tá gravando aqui, tá no segundo episódio ainda. Tá no iniciozinho. Ô, Guedão, você poderia ter colocado Levita Cast. Não, Levita não. Tô zoando. Piadinha interna de crente é foda, né? Ai. Mas vamos lá, vamos falar desse filme aí que chegou na Netflix na semana retrasada aí, talvez, que a gente está gravando. Só para a gente já datar o podcast aqui, a gente está gravando no meio da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Estamos cada um de nossas casas, até porque cada um de nós mora em um lugar diferente, apesar de eu e a Patrícia morarmos na mesma cidade. Então, lave as mãos e fique em casa, tá, gente? Vamos começar falando sobre o filme aí. Vamos falar um pouquinho sobre a ficha técnica dele. O nome dele original é o El Hoyo. Não sei se é essa a pronúncia. Alguém de vocês fala espanhol aí? É isso mesmo, El Hoyo. El Hoyo, tá certo. Ele é um filme... Muita gente está pensando que ele é desse ano, mas ele não é, né? Ele é do ano passado. Ele, se não me engano, ele passou no Festival de Sundance, talvez Cannes, e aí depois a Netflix fez a compra do filme, né? E aí, ele não é um original da Netflix, então ela fez a compra dele, ela comprou os direitos para distribuir ele no mundo, né? E aí ele chegou no mês de março, acho que no finzinho do mês de março, e... Pela Netflix ter feito isso, o filme acabou se popularizando pra caramba. Um filme desse gênero que eu acho que se ele passasse no cinema, talvez ele não seria tão popular, a maior parte das pessoas que podem estar em casa. Então, e a Netflix faz um marketing muito grande dentro dos filmes que ela compra ou dos próprios originais. Então, ele foi uma parada muito vista, né? Vocês viram por anúncio da Netflix ou indicação de gente? Como foi?
Eu vi pelo boca a boca, né? Comecei a ver o pessoal comentando nas redes sociais. E aí fui correr atrás. Mas uma coisa, Felipe, que eu acho que é legal falar também, você está citando a questão do gênero, né? A Netflix ajuda a gente, às vezes, a ver uns filmes, tipo um gênero que talvez no cinema normal não faria tanto sucesso. Mas uma coisa que eu estava pensando esses dias, cara, que não é nem só essa questão de gênero. A Netflix está fazendo a gente ver filme estrangeiro como nunca, cara. Como Sim. nunca. Sim. Isso é muito interessante, cara. Pra tu ver como uma coisa vai mudando a cultura de um povo, né, cara? O brasileiro sempre teve preconceito em ver filme estrangeiro, né? Até filme brasileiro a gente tem preconceito de ver ainda. Sim. Na verdade, a gente tem preconceito em ver filme que não é de Hollywood. Isso aí. Tu tem que ser em inglês e de Hollywood. Exatamente. E, cara, aos poucos isso tá mudando, porque a quantidade de filmes aí, filmes e séries, né? Tem aí a Casa de Papel, que é também um sucesso absurdo aqui no Brasil, que é uma série Sim. também em espanhol. E, cara, isso aos poucos tá quebrando. Teve Dark, né? Uma série em alemã. E, cara, e tem muito conteúdo estrangeiro. E isso é sensacional também, porque essas produções estão chegando, cara, em lugares também que elas nunca chegariam normalmente, né, cara? Então é um ganha-ganha, Sim. né? Assim, a gente tá ganhando isso, que a gente tá mudando a nossa cultura, assim, a gente tá conseguindo absorver novas obras, né, de outras culturas. E essas produtoras estão conseguindo espalhar mais fácil, né, as obras dele. Muito interessante esse fenômeno que está acontecendo. Sim, é verdade. Inclusive, até o próprio termo estrangeiro significa que todos os outros filmes são estrangeiros e os oficiais, assim, digamos, os filmes são Hollywood. É verdade, hollywoodianos. é verdade. E aí tudo que é fora disso é estrangeiro, até o termo, assim, né? É engraçado a gente prestar atenção nisso. É verdade. Você falando nisso, o ano passado eu comecei a ver uma série, cara. A série não é boa, tá? Mas eu comecei a ver e vi, sei lá, uns 5 ou 6 episódios porque eu achei interessante a mitologia da série, não a série em si, que é uma série turca. Acho que ela chama O Protetor, em português. Eu não lembro como que era o nome lá em turco. Mas era uma série que passava em Istambul e falava sobre... era meio que a religião deles, assim. Então é uma parada que eu nunca vi, não sabia como que funcionava. E tinha uma mitologia bem interessante, assim, sabe? E aí eu tive acesso. Muito louco mesmo. E eu também, por exemplo, eu não gosto de espanhol, do idioma espanhol, não curto muito ouvir e tal, mas eu já tô me acostumando, sabe? Em ver, porque eu vi, por exemplo, eu vi a primeira temporada do La Casa de Papel, acho que eu já vi uns 2 ou 3 filmes de cinema espanhol recentemente, então acho que você vai se acostumando até com... porque o jeito de contar a história de um país pro outro é diferente, o jeito de atuação da galera é diferente, né? Então é interessante esse fenômeno. O humor também, né? Sim, total. Humor. Mas é muito interessante. É um fenômeno cultural, né, cara? Pra tu ver, você tá se acostumando. Isso aí tá demonstrando isso, cara. Você tá mudando a sua forma, a sua cultura mesmo, tá mudando. Uhum. Tá mudando. E ainda uma coisa sobre isso, como que é interessante vocês comentarem sobre que molda mesmo uma cultura. Por exemplo, até essa questão de a menina maravilhosa é aquela loira, estilo cheerleader, e o cara perfeito é aquele que joga futebol americano. Então, todas a nossa cultura, ela foi moldada em cima disso, né? E aí, quando você abrange, assim, o seu leque de conhecimento, você vê que não existe só isso, existem outras culturas, então a gente começa até a se questionar os nossos próprios gostos mesmo. Por quê, né? Pô, nem sabia que... Antes da gente falar sobre o que é o filme, a gente já ia estar nessa discussão filosófica cultural. Vamos pro filme, vamos pro filme. Vamos pro filme, né? Vamos pro filme. Então... Isso dá até outro podcast, né? Dá sim. A direção do filme é do Galder Gazetelo Urrutia. Caraca, é difícil. Nem parece espanhol isso, parece outra parada. E o roteiro de Pedro Rivero e David Dezola. Não vou falar o nome dos atores e atrizes aí, porque realmente, cara, nunca vi eles antes e acho que a maioria das pessoas também não está acostumada. A não ser que você consuma muito seu cinema espanhol, acho que não dá para saber, né? E o filme, ele é pequeno, né? Ele tem 1h30 só
Só que eu acho que ele te mantém bem preso, assim, sobre o que vai acontecer, né? Qual que é a sinopse, ô Guedão? Fala pra gente aí qual que é a sinopse do filme. O filme ele se passa dentro de uma prisão, né? O Poço, ele é uma prisão. E é aquele tipo de filme que se passa dentro de um único cenário, né, cara? Eu gosto muito de filme assim. Só que o lance é que essa prisão ela é feita em andares e quem tá mais em cima na prisão tem uma facilidade que quem tá embaixo não tem, que é se alimentar primeiro, né? Então, o filme ele trabalha em cima dessa ideia, né? De que quem está em cima se beneficia disso e quem está embaixo se prejudica e tem que arrumar artifícios para poder sobreviver. E ele usa isso tudo como uma grande metáfora, né? Para trazer várias discussões, que é justamente o que a gente vai fazer aqui nesse podcast, né? Basicamente é isso, cara. O filme, a sinopse do filme é isso, né? A gente acompanha como é que é o nome do cara mesmo? Esqueci o nome do protagonista, cara. É o Goreng. Goreng, isso. Goreng. A gente acompanha o Goreng, né? Acordando dentro dessa prisão. Ele acabou de entrar ali e a gente vai descobrindo com ele como funciona o poço, né? Basicamente é isso. E só pra avisar pra galera, a partir deste momento, spoilers. Então, se você não assistiu o Poço, você vai lá, assiste e depois você volta aqui pra escutar a nossa discussão. Bom, então é isso, né? Tipo, eu acho que quando eu ouvi falar do filme, eu não sabia de nada, assim, eu não cheguei a ver resenha de nada, eu também ouvi no boca a boca. Eu vi que na Netflix estava anunciando e tal, só que eu ainda não fui ver e tal. E aí a galera do trabalho começou a falar muito, e aí depois eu vi na internet todo o frisson causado, e eu falei, cara, vou ver, né? E aí eu comecei a ver, eu não tinha essa ideia de que era um filme de confinamento, né, que se passa basicamente no mesmo espaço. E aí, quando eu entendi qual que era a pegada do filme, eu fiquei meio surpreso, assim. E o que eu mais gostei nesse sentido foi que ele não é inovador no tema, mas eu acho que ele inova no jeito de mostrar, né? Que eu acho que é um tema que já foi discutido e rediscutido ao longo do cinema de many outras formas que existem, mas eu acho que a parada de você ter a plataforma que vai descendo e as pessoas têm um número, têm um tempo limitado para comer. Você vai conhecendo os personagens e como eles se adaptaram. E aí tem o negócio de poder levar uma coisa para dentro do poço. Eu achei isso muito legal, cara. Muito, muito diferente, assim, no jeito de demonstrar um assunto que já é batido, basicamente, né? Assim, ele é batido. Assim, a gente tem um filme aqui há pouco tempo, também um filme que não é muito conhecido, mas que é bem parecido, né? Que é aquele Expresso da Manhã, Snowpiercer, né? Sabe qual é esse filme? Que é do trem. Que é a mesma coisa. Quem tá no final do vagão. Né? Isso, quem tá no final do vagão, no último vagão, também é o cara que se ferra e a elite tá no primeiro vagão e o cara tem que ir atravessar. Não lembro, porque você tem que pegar alguém que foi levado. Eu não lembro direito a história. Mas só que a metáfora tá ali, né? Igual esse. Só que eu acho que aqui eles dão mais prioridade pra essa metáfora, sabe? Do que pro outro. O outro é mais um filme de ação, tal. A ação tá um pouco mais acima, assim, se destaca um pouco mais. Aqui não. Aqui o cara tá querendo realmente trazer a discussão, né? Apesar dele ser um pouco tenso, né? Em alguns momentos, ele trabalha um pouco, até assim, com terror um pouco, às vezes, né? Assim, um meio gore, uma parada meio gore, assim... Mas só que ele basicamente é isso, cara. Ele é a metáfora. Ele só funciona com a metáfora, né? Ele não funciona sem essa metáfora. Com essa ideia, você fazendo essa leitura mesmo social. Enfim, tem várias leituras que podem ser feitas, né? Isso que você tá falando do Snowpiercer, que é... Como que é o nome dele em português? Expresso do Amanhã. Expresso do Amanhã. Isso. Eu acho que ele se perde por ele acabar se tornando um filme de ação mesmo, né? Porque nesse caso aqui a gente tem um filme que ele tem como foco a metáfora e o gore, o terror, a violência, eles são acessórios, sabe? Para ajudar na narrativa. E para dar um pouco de dinâmica também ao que está acontecendo. E o foco, realmente, é a metáfora que, para mim, ela é óbvia. Como o personagem do velhinho lá, ele fala isso o tempo inteiro, né? Que é óbvio. Então, eu acho que, para mim, a mensagem principal, ela é óbvia. Que é a primeira leitura que eu faço, assim, raso, é falar sobre a disputa de classes e até o sentido que eles falam da solidariedade... como que eles falam? Eles usam um termo. Espontânea. Solidariedade, isso.
solidariedade espontânea, que é das pessoas de cima pensarem em quem está embaixo, né? Que é a galera decidir comer pouco e não fazer aquela zona que eles fazem quando eles comem, para conseguir chegar ao máximo de pessoas lá embaixo, né? Então, eu acho que essa, a primeira camada do filme, eu acho que é essa, e as pessoas que não têm muito costume, porque como esse filme se popularizou muito, ele atingiu pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de filme, que tem mais uma mensagem e tal. Então, quando eu postei que estava assistindo, por exemplo, teve vários amigos que falam, nossa, você gostou desse filme? Eu não entendi nada e tal, eu achei muito chato, o final não faz sentido e tal. Então eu acho que ele tem uma primeira camada ali que é mais pra galera entender como se fosse o grosso da discussão, sabe? Mas aí quando você vai entrando nas entrelinhas tem mais coisas. Ele começa, né, assim, bem claro, assim, a história, né? A metáfora tá ali, mas só que tem uma história acontecendo. Só que dali, não sei se é do meio, um pouco mais à frente, ele começa a ficar muito mais viajado, né? Ele começa a viajar, meio até espiritualizar um pouco a parada, né? E aí, realmente, aí que eu acho que essa galera começa a se perder um pouco. Na verdade, o filme começa a perder essa galera, né? Eu acho. Que o pessoal começa tipo, caraca, o que tá acontecendo? Não tô mais entendendo. E aí, acho que ali ele tá querendo também dizer outras coisas nesse momento. Agora, tem uma coisa também, né? Esse filme também assusta muita gente, né? Eu conheço uma porção de gente que começou a ver já. Aí, na primeira cena que eles já vão pro andar lá de baixo, que tem o que ele tem que se alimentar, né? Do cara. Aí, não, vou ver isso, não sei o que. Muita gente, eu conheço uma porção de gente que parou de ver aí. Que realmente ele tem umas cenas assim meio gráficas, né? Não é muito, mas tem poucas, mas são pesadas. Eu acho que se a pessoa começar esse filme esperando aquele começo, meio e final feliz, ela realmente vai sair frustrada. Mas se você, em cada cena, você entender aquilo lá como uma metáfora, eu entrei de cabeça nesse filme justamente com essa percepção, sabe? Tanto é que eu fiquei o tempo todo, igual eu comentei com você, né, Guedão? Que eu achei muito a cara de uma empresa. Porque, às vezes, você vai crescendo, você esquece o que você passava antes com a sua galera, com todo mundo que trabalhava no mesmo setor que você. E aí você começa a ficar tão egoísta à medida que você vai crescendo e quer tudo pra si. Eu achei isso muito a cara do dia a dia corporativo, sabe? Me lembrou bastante. Então eu acho que é muito bom quando você assiste um filme procurando mesmo ver ele como uma metáfora e não ficar olhando e pensando que é algo exatamente aquilo lá, mas na vida real isso não acontece. Como que alguém vai se inscrever para entrar nesse negócio? Exato. Cara, ele não funciona se não for na metáfora. Se tu começar a querer discutir, não faz sentido aquela mesa subir daquele jeito, não faz sentido aquela comida que desce naquela mesa olhando assim, não tem capacidade para alimentar todo mundo, sabe? Pelo olhar assim, vou medir, a mesa tem 2 metros, não dá. Entendeu? Se você entrar nessa, cara, não tem como. Esquece isso, cara. Tem que abraçar a metáfora. A lógica, assim, não funciona. Não é pra esse filme, não é pra isso. Não é pra fazer sentido, assim, nessas nuances, né? Nessas coisinhas. O senhorzinho é o senhor Brambank. Eu não lembro a pronúncia. Mas o senhorzinho lá da faca, ele, o que fala óbvio toda hora, eu fiquei uns 3 dias falando óbvio pra tudo, inclusive. Mas esse senhorzinho, a única coisa que ele escolheu pra entrar foi aquela faca. E o Goren, por outro lado, um livro. Eu acho que isso, e agora com certeza muitas pessoas vão ficar contra mim, mas me lembrou muito aquela galera do armamento, aquela galera que acha que tudo pode ser resolvido na força do braço, da arma e tudo mais. E as outras pessoas que preferem se educar, sabe? E eu fiquei pensando bastante nisso. E o livro, isso é bem emblemático também, porque o livro que ele leva é o Don Quixote, né? E aí existe uma história do Don Quixote como o personagem do Goreng mesmo. O personagem do Don Quixote e do Goreng, eles têm... eles são parecidos
em alguns aspectos. Por exemplo, Don Quixote é um sonhador e tal, e que ele tinha umas viagens com os livros dele e tal, e aí isso é muito transportado também pro Goreng, tanto que tem momentos que eu acho que ele deixa meio que suspenso se aquilo que ele tá vendo aconteceu ou não, até porque ele fica, depois que alguns personagens já morreram, ele fica vendo esses personagens e tal. Agora, só voltando uma coisa que você comentou, Guedão, de que dele não funcionar sem a metáfora, eu tava pensando num paralelo, 2 filmes completamente diferentes, mas eu quero trazer eles em paralelo por eles terem como foco essa metáfora, que é o Mãe, do Aronofsky, né? Que é um filme também que, se você tirar a metáfora, ele não faz o menor sentido, que é simplesmente um monte de gente entrando na casa da Jennifer Lawrence e destruindo tudo. Basicamente isso. Só que eu acho que o Poço, eu acho que ele funcionaria sem a metáfora, mas sem a metáfora ele se torna um filme ruim e cheio de furo. Porque ele não explica um monte de coisa, ele não explica, ele não diria, por exemplo, como que as pessoas vêm parar aqui, o que é esse raio desse certificado que o cara leva por ficar aqui, não exploram quem é o Goreng fora de lá, tipo, eles só exploram a entrevista dele. Então, tipo, eu acho que ele funcionaria como um filme sem metáfora, só que ele seria ruim. Ele seria bem aquém ele funciona melhor de qualquer filme, E o Mãe eu já não vejo ele sem a metáfora. Sem a metáfora ele não faz o menor sentido. Verdade. Não, nesse ponto sim. Ele funciona assim melhor que Mãe. Mas e aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai falar, tentar dar significado para as coisas? Como é que a gente vai falar sobre o filme? Eu pensei de vocês trazerem alguns dos... porque quem tá ouvindo até aqui, eu espero que você tenha assistido um filme. Então, eu não quero ficar passando pelo que acontece passo a passo. Eu quero mais que a gente... traga com as nossas vivências aí, com as nossas interpretações, o que a gente conseguiu enxergar de símbolo dentro do filme mesmo, porque eu acho que tudo ali tem um significadinho, assim, sabe? E o que a gente pode trazer aqui para discutir, o que vocês conseguem trazer aí de metáforas e simbologias? A Patrícia falou do mundo corporativo, né? Você também citou assim por alto a questão das classes sociais, né? Acho que isso é bem... mais assim, tá mais na cara, né, isso aí. Tem gente que é comunista, que tá abraçando esse filme, tá falando que o filme é comunista, né? Eu nem vejo isso, cara. Acho que ele critica o comunismo, ele critica o capitalismo, ele critica... Na verdade, ele critica o ser humano, né, cara? Ele critica... Sim. Fala que a gente é egoísta, sabe? Que se você tá numa posição de benefício, você não pensa no outro, cara. São poucas as pessoas que pensam no outro. O Goreng, ele até, quando entrou, ele começou a pensar, né? As primeiras ideias dele, né, foram de, não, a gente, tem que passar mensagem para baixo para eles irem racionando e tal. E o cara fala, não tem que falar com os de baixo. Aí por quê? Porque quando eles estiverem em cima, eles vão maltratar você. Não sei o quê. Ele tenta falar com os de cima, né? E o cara fala, eles não vão responder. Por quê? Porque eles estão em cima. Então ele estabelece isso desde o início, né? E aos poucos ele vai também entrando no esquema, né? O Goreng. Ele só muda depois que entra uma outra personagem, né? Que eu esqueci o nome dela também, que era a mulher da administração lá. Que desperta nele alguma coisa, né? Imogiri, isso mesmo. Cara, que nome, né? Imogiri. Aqui leva o cachorrinho. Que vira comidinha de criança, o cachorrinho. Caraca. Mas essa questão aí da galera ficar definindo se é comunista, se é não sei o quê, parece que tudo hoje em dia as pessoas querem amarrar se é comunista. Se o cara dá faz um retweet, ele já vira automaticamente comunista, sabe? Então tudo hoje em dia... E realmente, eu acho que é mais a questão do ser humano mesmo. Eu acho que é mais isso. Eu vejo uma parada no Goreng aí que você falou, de justamente ele começar com os ideais dele e depois ele meio que se corromper junto com o sistema porque ele vê que ele não vai conseguir mudar, né? Eu vejo isso como uma parada política também, no sentido, não no sentido direita, esquerda, comunismo, capitalismo, não, mas eu vejo no sentido de que o sistema, qualquer um deles, ele está corrompido. Tá? A gente, como cristão, a gente entende isso, a gente entende que o nosso sistema humano, terreno, ele está corrompido, seja a República no Brasil, seja
os Estados Unidos capitalista, seja a China comunista, todos eles têm o seu nível de corrompimento. E para mim não tem nenhum maior que o outro. Para mim todos estão corrompidos. E aí quando você coloca um político que ele começa a querer mudar algumas coisas, só que o sistema já é corrupto na base, então ele acaba, é como se fosse tipo, eu não vou conseguir mudar sozinho, por quê? Porque para aprovar isso aqui eu preciso fazer aliança com fulano de tal e tal. Então eu acho que nesse aspecto eu acho que o filme ele é um pouco pessimista, sabe? De que tipo, não vai dar, sabe? Não vai dar para mudar, porque o sistema tá zoado. E aí, ao mesmo tempo que eu acho que ele é pessimista, no final, eu acho que ele tem uma mensagem de esperança, assim, né? Ele deixa no ar, né? Na verdade, porque ele não mostra o que acontece, né? Com a mensagem, né? A gente não sabe qual o efeito que vai ter quando ela chegar lá em cima, né? A gente não... por isso que é esperança, né? A gente espera que mude. É verdade. Mas não significa que vai. Eu acho que ele fez super a parte dele, junto com o Bharat lá. Uhum. E achei que foi fundamental eles terem encontrado no caminho aquele sábio, o que, tipo, o mentor, né, do Bharat, que deu aquele conselho que precisava da mensagem. Achei bem interessante, um símbolo, né? Verdade. Então, não era só eles dividirem a comida, eles tinham que mudar lá em cima, né? E essa mensagem tinha que chegar lá em cima, né? Isso é interessante, né? Porque ficam algumas coisas que a gente pode definir, assim. A mensagem, ela tem que vir de baixo, né? Ela vem de baixo para cima. Não tem como. Só que, ao mesmo tempo, ela precisa que alguém de cima desça até lá embaixo, né? A gente pode, de repente, ver isso aí como compaixão, sabe? Você se compadece de quem tá mais embaixo, você se iguala e você consegue enxergar as dificuldades, e aí você consegue trazer aquela pessoa para cima, né? Dá para fazer esse paralelo, né? E mais do que se chegasse lá em cima, aquele manjarzinho lá, que eu esqueci o nome, que eu fiquei com muita vontade de experimentar, panacota. tipo um pudim, né? Panacota. Isso, panacota. Onde eu encontro isso no Brasil? Mas eu acho que mais do que chegar aquele doce lá em cima, chegar a criança que se alimentou daquilo, ou seja, os cozinheiros lá em cima, que mostrou que eles eram super severos, né? Pelo menos o chefe de cozinha extremamente severo. Imagina só, chegando a criança lá, eles iriam entender, essa criança ou ela passou por todas as camadas? Os níveis, né? Os níveis, isso. Ou ela passou por todos os níveis. E aí... ela chegou lá viva, gente. Isso é incrível, então, sabe? A mina viva. Isso eu acho interessante porque é uma leitura que eu fiz assim depois do filme, né? A mãe dela, né? Que esqueci também o nome, cara. A gente esquece. A Miharu. Miharu, isso aí. Miharu. Tu vê que ela sempre tá o tempo todo descendo, né? Então a minha leitura é que ela alimentava a criança todos os dias, porque a criança estava bem. A criança, tu vê, ela não estava magrela. Inclusive limpa. Inclusive limpa, né? Inclusive limpa. Limpinha. Então, eu não sei se ela ficava sempre naquele andar. É aquilo que a gente está falando. Se a gente fosse querer seguir a lógica do filme, ela mudaria de andar sempre. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que ela sempre ficaria lá embaixo. O que essa Miharu para mim significa? É isso. São as pessoas que lutam para manter a esperança viva, entendeu? Ela o tempo todo está lutando para manter essa esperança viva. E ela alimenta essa esperança, ela cuida dessa mensagem, né, para manter essa esperança viva. Então ela descia todo dia, cara, levou o cachorrinho para a criança comer, levava corpo, né, levava comida, enfim, ela sempre levava comida para a criança comer, ou seja carne humana ou não, até. E sobre, já que a gente chegou na criança, eu vi algumas pessoas dizendo que a criança não existe, que aquilo ali era mais um delírio do Goreng e tal. O que vocês acham? Vocês acham que ali era metáfora mesmo? Cara, porque... é aquilo que eu tô falando. Não importa se é delírio ou se não é. O filme é um grande delírio, né? O filme é uma grande metáfora. Então, a mensagem... não importa se é delírio dele ou não. A mensagem do filme tá ali, né? Acho que Boa. Eu acho que não. Eu acho que é verdade. E como será que ela entrou, né? Como será? Porque eu gosto menos de 16 anos, eu acho, né? Então, o que eu
o que eu pensei nesse sentido? Eu pensei que a menina entrou lá, ou ela poderia... Eu não lembro quanto tempo que ela já estava lá, porque tem uma hora que a outra que fazia as entrevistas, ela fala há quanto tempo ela estava lá. São meses. Eu acho que são 10 meses. É. Então, não tem muito como ela ter entrado sem a criança, né? Então, E agora pra tem, mim... agora tem uma coisa também, né? Tem uma coisa também, que a gente, de repente, não é filha dela, né? Porque a gente escuta... Quem fala que é filha dela é o Trimagasi, né? Que é o coroa lá. Quem sabe, ele de repente, quem disse que é filha dela mesmo de verdade? A gente não sabe também, né? Se é filha dela ou não. Eu fiquei pensando no sentido de que a mulher que faz as entrevistas, ela tinha um papel ali de representar o sistema e depois ela entrou nesse mesmo sistema. Ela meio que caiu, né? Por opção ou não, mas ela estava dentro do poço, que ela entrevistou várias pessoas para estarem ali. E aí eu fico pensando que talvez é uma galera que está lá em cima achando que está fazendo parte de uma parada positiva, porque ela fala que é um experimento social e tal, e ela se vê ali, quando ela vê a verdade do negócio mesmo, ela fala, putz, eu não sei realmente, sabe, o que está rolando. Porque primeiro ela fala que acho que tinha 200 andares só, e aí depois o Goreng fala que pela conta dele... ele tinha 250 e quando eles vão até o fundo mesmo tinha 333. Então parece que ela tá tipo assim, não estão te contando tudo sobre o que você tá fazendo, sabe? Você recebe só até parte da informação. Como se fosse, sei lá, CIA e FBI ou KGB, sabe? Que o cara é um agente e ele só recebe parte da informação para não ser comprometido inteiro, sabe? Porque se alguém pegar, ele só sabe o que ele foi incumbido de fazer, né? Ou então se a gente tentar traçar um paralelo de que a administração, por exemplo, é o Estado, né, quem governa e tal, não tem a real noção da verdade, sabe? De quão profunda é a situação social do povo que ele governa. Eu acho que é só até aqui, mas é pior ainda, sabe? Porque é como se lá eles vivem numa coisa lá tão distante, estão lá em cima. Isso aí acho que é uma crítica a todos os sistemas de governo, né? Todos os sistemas de governo, que é como você falou lá no início. Não importa qual sistema de governo, todos eles estão corrompidos, porque o ser humano está corrompido. Então, não tem como. O ser humano é egoísta, né? E se fosse pra gente dividir, realmente haveria comida para todo mundo teria todas as suas necessidades básicas supridas, se não fosse essa questão mesmo do egoísmo das pessoas. Ô, Patrícia, e não é nem só questão de dividir, cara. Se todo mundo comesse aquilo que tinha escolhido na entrevista lá, porque o roteiro, aí é uma chave do roteiro. O roteiro, ele destaca isso pra gente, porque é um diálogo que tá no roteiro isso, né? Enquanto ele tá sendo entrevistado, ela pergunta, qual a sua comida preferida? Ele fala, sei lá, qualquer coisa aí. Ela, não, é importante, eu preciso saber qual é a sua comida preferida. Ou seja, aí a gente deduz que todas as pessoas que estão ali escolheram a sua comida dela preferida. Lá, né? E sempre descia a comida preferida. E se você comesse todo dia a sua comida preferida, cada um ia comer a sua comida e acabou. Todo mundo ia se alimentar, entendeu? Só que ninguém fazia isso, né? Quem estava em cima se esbaldava, comia a sua comida, comia a comida do outro, comia a comida de todo mundo e quem estava embaixo se ferrava. Isso aí, inclusive, pode ser uma leitura, aí pode ser até uma viagem, né? De repente, de como se esse poço aí fosse o mundo mesmo, entendeu? E aquela coisa que tá lá em cima preparando sei lá, são as riquezas naturais, sabe? Do mundo. Tá tudo aí, tá tudo disponível pra gente, mas a gente abusa, a gente não pega o que é suficiente, né? E aí não sobra pra todo mundo. Também é uma leitura que dá pra fazer, né? Sim, total. E quando a gente vê que as pessoas até fazem as necessidades em cima da comida que o outro vai comer, isso aí é muito, muito claro, né? Pra gente, sei lá, na nossa vivência, assim, as pessoas que estão em cima, elas fazem de tudo, assim, pra gente ficar doente, não se importa, trata com desdém quem tá embaixo, o que vai sobrar pra essa outra pessoa. Não, é muito simbólico aquela hora que o Baharat quer subir na vida, né? É o negro querendo subir na vida, e quando ele consegue, vem um branco e caga na cara dele, né, cara? Muito simbólica essa parada, né, cara? E ele limpa assim, com aquela raiva, tipo, como se aquilo tipo, sempre acontecesse, sabe? Não. É muito, tá bem claro ali, né, o que é.
Uma outra coisa também desse Baharat, né, é que ele, não sei se vocês pegaram também dessa forma, ele tenta usar a fé, né, em determinado momento para subir, né? Ele começa a apelar para a fé. Não sei o que. Deus me falou que 2 almas bondosas iam me ajudar a subir, não sei o que. Aí o cara começa a dar corda e ele, qual é o Deus que você serve? Ele, o único e verdadeiro Deus. Vocês repararam assim? A gente depois percebe que ele realmente é um cara de fé, né? Porque ele encontra aquele sábio lá e tal. Mas vocês perceberam um pouco naquela hora ali que ele estava meio que usando a religião para subir? Ele estava meio que... Ele não estava sendo sincerão ali, sim, sabe? Aí, o que eu vou ganhar com isso? A vida eterna. Ele fala até meio assim. Ele usa uma alegoria. Então já é uma outra metáfora aí, né? De tem pessoas que usam inclusive a religião para se colocar acima dos outros, né? Tá mais uma metáfora aí. Uma coisa que eu tava pensando também. E, inclusive também é falado no filme isso. Eles colocam o cara, né, como um messias também, né? O Goreng. Em determinado momento eles citam ele. Você é o Messias? Mais de uma vez eles perguntam, né? Você é o Messias. Aí a gente pode traçar um paralelo até com isso também da religião, né, cara? Do cara, do homem que desceu até as profundezas, né? Que saiu de cima, no caso de Jesus Cristo aí, saiu do céu e veio para a terra, né? E para trazer uma mensagem, né? Um evangelho. Tá? Aí também dá para entrar por esse lado também na história, né? Ele foi lá no mais fundo, pegou a chave e mandou para cima. É isso aí. Também tem essa parada. É isso, eu acho que o cara fez uma salada, assim, fez uma salada de... O diretor, eu acho que ele não tem nada definido, assim, na cabeça dele, não. Eu acho que ele foi pegando várias dessas aplicações de diferença de quem tá em cima, quem tá embaixo, dos benefícios e tal, e foi jogando tudo ali, assim. Sim. Eu vi uma crítica até a respeito disso, de que ele pincela vários assuntos e não se aprofunda em nada e fica muito aberto, né? Você pode ter a interpretação que você quiser. Só que eu não acho isso um demérito, sabe? Eu acho muito, muito interessante, na verdade, porque você pode falar de várias coisas. Por exemplo, eu fiz uma leitura mais política, a Patrícia fez uma leitura, ela falou no comecinho que eu não pensei que na parte de empresa, né, na parte mais profissional, eu não tinha pensado nisso. Mas quando ela falou, eu falei, puta, muito óbvio também, sabe? Então, eu acho que o filme ele é rico por isso, sabe? Por ele deixar você analisar e tirar suas conclusões e aprender o que quer que você queira aprender com o filme e discutir com pessoas para ver todas essas interpretações, porque cada um vai ver de um jeito, né? Eu acho que cada um que tem uma vivência diferente vai conseguir ver de um jeito. É verdade. E ainda engraçado, a gente vai falando, vai pensando no filme, vai vendo mais coisas na cabeça. Ainda seguindo essa linha religiosa aí, né? Do Goreng ser o Messias, né? Ele se sacrifica, né? Inclusive, né? Pela mensagem. Ele dá, inclusive comem do corpo dele, né? Que é uma das alegorias da ceia, né? Nossa, é verdade. Repartir o corpo, ainda tem isso, né? Na parada. Inclusive, isso é bem citado, porque tem uma hora lá, na hora isso, que o cara fala, ele lê exatamente. Ele fala as escrituras, né? Ele cita a Bíblia pra comer. É verdade. Muito bizarro. Eu achei brilhante esse filme. Sério, eu achei bem incrível mesmo. E como eu assisti o filme, acho que tem 1 semana e meia, hoje eu fui ler um pouco mais, né, sobre ele pra gente gravar, pra refrescar um pouco. E aí, descendo assim, eu vi os comentários das pessoas. O primeiro, o cara falou assim, o filme é muito ruim. Aí o de baixo tá assim, o filme é uma obra de arte. Então, para cada pessoa realmente tem um significado, né? Tem um porquê. Cada pessoa tem uma visão, assim, quando vai encarar esse filme. E eu acho que isso é bom. Isso é muito bom, inclusive. Porque não tem todo mundo que gostar. Democracia. Não tem todo mundo que gosta. Todo mundo não tem que gostar, ou todo mundo tem que odiar. Caraca. A minha esposa, a Paula, por exemplo, ela assistiu e ela pegou bem mais esse lado do egoísmo, assim. Teve outras nuances que ela não pegou. E no final, ela ficou meio levemente puta. E depois que a gente começou a conversar, a gente foi meio que chegando a alguns pontos. E aí ela gostou mais depois da conversa, sabe? Então, é normal. Acho que a arte tá aí pra fazer isso. Isso aconteceu exatamente com mãe. Muita gente não gostou e depois conversando...
Mas vamos chegando pro final aqui. Eu queria fazer um desafio a vocês aí, porque é um filme desgracento. Total. Que acontece muita coisa ruim. O que vocês conseguem tirar de bom nesse filme? Vamos lá, Caramba, Patrícia, cara. você primeiro, que você falou menos. Eu consigo tirar uma esperança. A minha esperança é que existe comida para todo mundo. É só a gente educar os mais ricos. Essa é a minha esperança. E educar os mais pobres também se tornarem ricos a não fazerem as mesmas coisas, né? Porque também tem essa pegada de você repetir aquilo que do oprimido se tornar o opressor, né? Tem esse lado também, porque a galera, principalmente quando a galera ia muito lá pra baixo e acordava lá em cima, por exemplo, o cara, não vou dividir nada, porque eu tava no 200 agora há pouco, não sobrava nada pra mim, agora eu vou comer até sair pelo ouvido, sabe? Inclusive tem aquela hora que o sábio fala, né, que é importante você dialogar antes de agir, né? Eles até tentam, né, logo na primeira vez eles vão tentando, eles veem que depois não tem jeito, né, é na porrada mesmo, vão na porrada, não tem como. Ou seja, pra chegar lá embaixo, né, você tem que lutar, você tem que brigar mesmo, não é só na conversa, não. Aí fala até de revolução, enfim. Cara, mas do lado positivo, caramba, cara, é difícil, mas eu acho que é isso, cara, que se a gente seguir o filme como assim, que é possível de acontecer, né, cara, é possível de que alguém que tá em cima realmente consiga enxergar para quem tá embaixo, né, e lutar para encontrar essa mensagem que está escondida lá no fundo e trazer para cima, né? Agora a gente não sabe o efeito que isso vai ter, né? Mas que com luta, com vontade, assim, é possível você alcançar isso, né? Acho que o que eu sinto de positivo é isso. Eu tenho duas formas de ver, assim, né? Eu tenho uma forma mais pessimista e uma forma olhando mais na história da humanidade mesmo. No final, eu vejo a menina ali, eu acho que ela é uma criança justamente não só para representar a esperança, mas eu vejo ela como você mandar uma geração mais nova com um aprendizado novo para cima, sabe? E a geração que chegou lá em cima não repetiu os erros da geração passada, né? Então, eu acho que as nossas gerações que estão por vir, eles estão melhorando algumas coisas e piorando outras, né? Isso acho que é um processo natural. Mas até, sei lá, muitos anos atrás, escravidão era uma parada normal. Alguém um dia viu que não era e depois as gerações que foram vindo, isso foi sendo cada vez... foi diminuindo cada vez mais e hoje escravidão pra gente não faz o menor sentido, a gente fica pensando, putz, como que isso fez sentido algum dia e tal. Então, esse é o meu lado mais observador da humanidade e talvez mais otimista, mas quando eu paro pra pensar como cristão, eu acabo ficando, por mais que talvez seja um paradoxo, mas eu não fico mais otimista, porque na minha perspectiva de cristão, eu acho que a tendência são as coisas piorarem, porque, como eu disse lá antes, o sistema em que nós vivemos está corrompido. Eu acho que a gente só vai atingir alguma coisa positiva depois que acontecer todos os eventos que nós, como cristãos, esperamos acontecer, né? Não significa que a gente não tenha que fazer nada enquanto a gente está aqui. Eu acho que nós temos que tentar mudar isso, até porque nem todas as pessoas pensam como nós nessa esperança vindoura. Então, é difícil, cara, é difícil. O que eu tiro de positivo também... acho que o que eu tiro de positivo é exatamente isso. É que as próximas gerações, elas podem aprender com as merdas que as gerações passadas foram fazendo, só que não esquecer das coisas positivas também que as gerações passadas tiveram, entendeu? Eu acho que era pegar o melhor dos dois mundos, assim, o que eu acho que seria... É um sonho mais utópico, sei lá. É verdade. Até, eu acho que a gente ainda tá tão aquém, né? Parece que foi ontem que... O quê? Tem, acho que menos de 100 anos que a escravatura foi abolida? Não. Tem pouco tempo, né? Acho que já passou de 100, mas é pouco tempo. Por exemplo, piadas que a gente fazia e achava ok, sabe? 10 anos atrás, hoje em dia a gente olha e fala, meu Deus, como que pode, sabe? Até a própria desigualdade de gêneros
e tudo mais, coisas que finalmente a gente está conseguindo questionar e ir contra. Então, boa essa observação. Então, acho que é isso, né? Queria agradecer aí a vocês por estarem comigo para falar desse filme. Eu queria ter feito esse podcast bem antes. Eu ia fazer sozinho, igual eu já fiz alguns podcasts de opinião, indicando um filme, mas a maioria desses podcasts que eu fiz sem spoiler e só indicando pra galera ver mesmo. Só que esse filme não dá, assim. Eu acho que a discussão agrega no filme, né? Então, por isso que eu decidi chamar vocês aí. E valeu pela presença. Patrícia, muito obrigado. Você vai voltar mais vezes, né? Ok. Quem sabe da próxima vez eu volte pra falar de outra profissão que eu esteja no futuro. E relaxa que esse podcast vai pro ar. Eu só preciso gravar os outros da série, tá? Tudo bem. E Guedão, valeu pela presença aí. Foi meio que em cima da hora que a gente arrumou isso tudo. E fala de novo aí onde que a galera encontra o seu novo projeto. Beleza, valeu aí, Felipe, pelo convite. Muito bom falar sobre esse filme aí. É bom, cara. Tá precisando discutir mesmo sobre ele. Discutir com pouca gente sobre o filme. Cara, então, meus projetos, a gente ainda... Dá pra dizer que o Salada Cult ainda é um projeto nosso, né? Tá lá. Sim. Tá Sempre lá, falo, Salada inclusive. Cult, Sempre que eu cito alguma coisa, eu cito salada. Tá lá, saladacult.com.br. Eu amo salada, sou fã. Assumida. Quem sabe um dia a gente não volta aí. Vamos ver, tá lá. E agora o outro, como eu falei no início, que é um podcast voltado para música, né, dentro da igreja cristã, que é tendapodcast.com.br. Quase falou a toca aí, hein? Exato. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado. Sigam aí as nossas redes sociais. Eu vou deixar as redes sociais do Guedão e da Patrícia aqui também. A minha, a do CoffeeX. E comentem aí com a gente. Vocês podem comentar no Instagram ou vocês podem comentar também no Medium, que eu estou postando os podcasts lá também. Está tudo escrito aí no post. Então qualquer dúvida é só checar. Muito obrigado mais uma vez. Se você não assistiu o post e ouviu, assiste agora com todos esses spoilers aí e talvez você tenha outra percepção. Então, obrigado aí por ouvirem até aqui e é isso. Até a próxima. Digam tchau, gente. Tchau. Tchau.